Imagine um projeto tão poderoso que, segundo algumas teorias, poderia alterar tempestades, causar secas, provocar terremotos e até manipular o clima global com precisão cirúrgica. Um projeto escondido entre as paisagens geladas do Alasca, com antenas colossais voltadas para o céu. E um nome que se tornou sinônimo de conspiração, segredo e poder absoluto: HAARP. Mas o que é exatamente o HAARP? E por que tanta gente acredita que ele pode ser a arma climática mais perigosa do planeta? Prepare-se, porque hoje você vai conhecer a verdade sobre uma das teorias mais assustadoras e polêmicas do século U, que é o HAARP. HAARP é a sigla para High Frequency Active Auroral Research Program, ou em português, Programa de Pesquisa de Aurora Ativa de Alta Frequência, criado em 1993. Ele é uma instalação militar e científica localizada em Gacona, no estado do Alasca, Estados Unidos. O projeto foi desenvolvido por uma parceria entre a Força Aérea dos Estados Unidos da América, a Marinha Americana, a DARPA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, e diversas universidades. O objetivo oficial: estudar a ionosfera, a camada superior da atmosfera terrestre, que é fundamental para a transmissão de ondas de rádio, satélites e sistemas de GPS. Mas o que parecia ser apenas mais um projeto científico isolado, rapidamente se transformou em um dos maiores alvos de suspeitas do mundo. Como funciona? O HAARP possui mais de 180 antenas de alta potência, espalhadas por uma área equivalente a 14 campos de futebol. Essas antenas são usadas para enviar sinais de rádio de alta frequência diretamente para a ionosfera. Esse bombardeio eletromagnético aquece a região superior da atmosfera, criando pequenas perturbações artificiais, de acordo com cientistas. Isso serve para simular auroras boreais, testar comunicações de longa distância e compreender melhor como o clima espacial afeta a Terra. Mas, segundo muitos pesquisadores independentes, militares aposentados e entusiastas de conspirações, os testes vão muito além da ciência convencional. A teoria da manipulação climática, principal teoria que cerca o HAARP, é simples e perturbadora. E se o HAARP pudesse manipular o clima? Imagine usar ondas eletromagnéticas para alterar os ventos de um furacão, ou esquentar a ionosfera até o ponto de criar um vácuo atmosférico, capaz de mudar a rota de uma tempestade tropical. E pior ainda, provocar secas em regiões agrícolas estratégicas, destruir colheitas ou até derrubar economias inteiras. Tudo isso sem disparar um único tiro. Alguns acreditam que o HAARP seria parte de uma guerra invisível, onde o inimigo nunca saberia que foi atacado. Mas isso é possível? Terremotos causados por ondas? Outra teoria, menos ainda mais explosiva, afirma que o HAARP seria capaz de provocar terremotos artificiais. Em 2010, o devastador terremoto no Haiti deixou mais de 100 mil mortos. Poucos dias depois, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, declarou que o desastre poderia ter sido causado por uma arma tectônica americana a menos, e citou o HAARP. Outros terremotos, como o de Fukushima, no Japão, em 2011, também são frequentemente citados por teóricos como possíveis experimentos de campo. O argumento, que ao esquentar pontos específicos da ionosfera, seria possível induzir ressonância sísmica abaixo da superfície terrestre, provocando tremores em áreas de falha geológica. Parece ficção científica? Talvez, mas não é impossível. Documentos reais alimentam a teoria. Em 1996, a Força Aérea dos Estados Unidos da América divulgou um documento chamado Weather as a Force Multiplier, Owning the Weather em 2025, algo como o clima como multiplicador de força. Controlando o clima em 2025. O texto fala abertamente sobre o uso de tecnologias para manipular o clima como uma forma de superioridade militar estratégica. Coincidência? Além disso, registros da DARPA mostram pesquisas envolvendo controle atmosférico, comunicação com submarinos através da ionosfera e guerra eletrônica baseada em energia de micro-ondas. O HAARP pode ser a aplicação prática disso tudo? Muitos dizem que sim. Cientistas rebatem por outro lado. Diversos cientistas e ex-colaboradores do HAARP afirmam que essas ideias são exageradas ou completamente falsas. Segundo eles, o HAARP não tem potência suficiente para alterar o clima global. A energia emitida pelas antenas é minúscula comparada ao calor do Sol. Os testes são monitorados, registrados e disponíveis publicamente. Além disso, o próprio projeto foi desativado oficialmente em 2014 e depois repassado à Universidade do Alasca. Desde então, dizem que as atividades são exclusivamente educacionais e científicas. Mas os teóricos não estão convencidos. O que eles não querem que você saiba? Para muitos, essa mudança de controle foi apenas uma cortina de fumaça
Afinal, por que o governo dos Estados Unidos da América investiria milhões em uma estrutura isolada no Alasca, apenas para estudar auroras boreais? Algumas teorias ainda mais ousadas falam sobre controle mental em massa usando ondas ELF Extremely Low Frequency, desativação de satélites e blackout tecnológico, influência direta no humor e na saúde da população. Parece muito? Talvez. Mas o fato é que o clima do planeta está mudando, e não apenas por causa do aquecimento global. Furacões cada vez mais fortes, secas severas em regiões que antes eram férteis, nevascas fora de época e até granizo em desertos. Alguns dizem, a natureza está descontrolada. Outros acreditam, ela está sendo controlada. A HAP é só o começo? A HAP pode ser só a ponta do iceberg. Há indícios de que outros países também desenvolvem tecnologias similares. A Rússia com o Sura Ionospheric Heating Facility, a China com o Jiangxi Project, com objetivos parecidos, e rumores sobre instalações subterrâneas nos polos que ninguém pode visitar. Se isso for verdade, então o clima virou campo de batalha. E o HAP é apenas uma peça no tabuleiro. E se tudo isso for real, se as teorias forem verdadeiras, estamos vivendo numa era onde o controle da natureza é a nova forma de poder. Uma tempestade pode derrubar um governo. Um terremoto pode paralisar uma economia. Uma seca prolongada pode gerar crises globais. E tudo isso, orquestrado por antenas isoladas em um pedaço de gelo no Alasca. Conclusão: a HARP pode ser só um projeto científico, como o DESM, ou pode ser a arma invisível mais poderosa já criada. Enquanto os governos negam, os teóricos insistem. E entre as nuvens, raios e terremotos, uma pergunta permanece: quem realmente está controlando o céu? Se você achou esse vídeo instigante, deixe o like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal Você Sabia? Porque aqui a verdade pode ser ainda mais incrível que a ficção.